Ok, querido, seguindo o nosso momento agora, no nosso culto, esse é o momento mais esperado da nossa reunião. O momento em que nós aquietamos o nosso coração, paramos tudo o que estamos fazendo para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Deus falar aos nossos corações, para ouvir aquele que é todo-poderoso confrontar a nossa vida de acordo com a sua palavra. E eu peço a você agora em que você se aquiete aí, se arrume onde você está sentado, para que você tire qualquer distração que possa haver para esse momento, para que Deus possa falar na sua vida. Amém? O texto que nós vamos trabalhar hoje, seguindo a nossa série aqui, nos Salmos de Romagem, é o Salmo de número 123. Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia, o Salmo de número 123, mais um dos cânticos de peregrinação, ou dos salmos de romagem que nós estamos trabalhando nessas últimas semanas. Eu vou ler aqui, são apenas 4 versículos e eu peço que você leia comigo, ok? A minha versão é a Nova Almeida atualizada. A ti, que habita nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua senhora. Assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão. Pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Eu vou orar agora e eu peço que você feche seus olhos e abaixe sua cabeça comigo. Senhor, nós somos muito gratos pela sua bondade, pelo privilégio que temos, Deus, de ouvir a tua palavra agora nesse momento. Pedimos ao Senhor, Deus, que fale aos nossos corações, Pai. Que essa mensagem chegue a quantos lares forem possíveis e necessários, Deus, para que ela possa transformar vidas como ela sempre faz, Deus. A tua palavra é poderosa para isso, Deus, para conformar a nossa vida, a tua palavra que é perfeita e santa, para que possamos, Deus, reconhecer, Deus, que no Senhor Jesus há toda a salvação que o homem precisa, Deus. Pedimos ao Senhor, Deus, que fale aos nossos corações. Que tudo que eu disser aqui, Deus, seja completamente a tua boca falando com o teu povo, Deus. No nome de Jesus que eu faço oração, Senhor. Amém. Queridos, este salmo de romagem é um salmo que eles costumavam cantar nas suas peregrinações em direção a Jerusalém. Como nós estamos dizendo aqui nas últimas 3 semanas, esses salmos eram cantados enquanto o israelense ou o hebreu, junto com a sua família e alguma parte dos seus bens, caminhava em direção a Jerusalém naquelas 3 datas comemorativas em que ele era obrigado, no bom sentido, ir até a Jerusalém para prestar o seu culto ao Senhor. Era quando ele levava a sua família para reconhecer e para se encontrar com seus outros familiares, quando ele levava os seus dízimos e as suas ofertas, as suas primícias para o sustento da obra de Deus e da casa de Deus. E aqui nesse canto, o salmista apresenta para nós uma poesia de clamor, onde o salmista abre o seu coração e ora faz um pedido muito pessoal, um clamor pessoal e ora um clamor pela nação, pelo povo como um todo. Interessante que o livro do Salmo ele foi compilado, organizado de maneira que a gente possa entender o agir de Deus na nossa vida. Os salmos de número 113 a 118 são chamados os salmos de peregrinação egípcia, quando eles cantavam saindo do Egito. Quando eles saíram do Egito, voltando de lá, daquela tão grande salvação que Deus fez por eles, era um salmo que eles cantaram. Do Egito até chegar na Terra Prometida. Então eles são interrompidos pelo Salmo 119. O Salmo 119, o maior da Bíblia, tem um foco só, é a palavra de Deus. Ele exalta essa palavra que transforma vidas, que forma e forja caráter. Então, começa os salmos de romagem, no Salmo 120 até o 134. Interessante que ele nos leva a entender que a palavra de Deus agora guia o nosso coração, o coração do homem em direção à presença de Deus. O povo que peregrinou por lugares tão distantes, lugares desconhecidos, agora tem o privilégio, a chance de adorar a Deus em um lugar. E aqui são os cantos, as poesias que eles cantavam em direção a Jerusalém quando iam adorar a Deus. Um comentarista muito famoso chamado Atanásio, ele diz o seguinte: a maior parte das escrituras é Deus falando ao seu povo.
mas os salmos é quando nós falamos a Deus. E é impressionante a capacidade que os salmistas, que os poetas tinham de abrir o coração e de representar muito do que nós falamos. Muito do que o nosso coração sente em direção a Deus. Muito do que o nosso coração passa em momentos de dificuldade, muita alegria. Mais particularmente nesse salmo aqui, um salmo de clamor. Um momento difícil em que o povo está passando. Um momento de extrema dificuldade. Interessante que não tanto uma dificuldade física ou externa, mas algo muito mais interno, que diz muito mais ao foro pessoal e íntimo de cada um de nós. O salmista começa o texto dizendo: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Essa introdução já é uma introdução de humilhação. Quando o homem que nada tem, que nada pode, reconhece a sua posição de inferioridade e clama ao Deus Todo-Poderoso. Ele eleva os seus olhos aos céus, reconhecendo que é um ser inferior, humilhando a si mesmo, elevando os seus olhos, aquele que habita nos céus. O salmista aqui reconhece que o habitante da terra tem completa inferioridade e completa dependência daquele que habita nos céus. Então ele eleva os seus olhos. Aquele salmista que há 2 salmos atrás estava elevando os seus olhos para os montes, agora eleva os seus olhos para os céus, para clamar ao Senhor. E ele usa um parâmetro de clamor aqui. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Essa comparação, essa alegoria é muito precisa. Ele mostra o coração daquele que depende toda a sua vida do seu senhor ou da sua senhora. Primeiro, do homem, do servo, em direção ao seu mestre, ao seu senhor. Essa ideia de olhar para a mão passa para nós a ideia de alguém que coloca toda a sua dependência nas mãos daquele senhor. E essa ideia é enfatizada na figura da escrava olhando para as mãos da sua senhora. Então o ápice desse clamor agora chega quando o homem direciona o seu olhar para as mãos de Deus. Assim como o servo e a serva estão olhando na direção das mãos dos seus senhores, o homem também pode olhar para as mãos de Deus, esperando pelo socorro. Interessante que o salmista aqui coloca um parâmetro para que esse olhar aconteça. Os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus. Aqui um pequeno detalhe histórico. Essa primeira expressão de referência a Deus, atentos ao Senhor, é o chamado de o divino comum, em que o hebreu se referia ao Deus de Israel. Quando ele falava, quando nós falamos, um exemplo, quando nós falamos, se Deus quiser, esse Deus comum que nós conhecemos. Agora, quando ele usa a expressão, o nosso Deus, aqui ele está se referindo ao Deus que nós cremos. Aqui ele está se referindo àquele Deus pessoal que se relaciona com o salmista, com o seu povo. Aqui ele traz um toque muito mais profundo e muito mais pessoal. As nossas mãos, os nossos olhos agora estarão focados nas mãos desse nosso Deus. Esse Deus que nós conhecemos. Esse Deus que tem caminhado com a gente. Esse Deus que tem nos guiado nesse caminho. Esse Deus para qual nós estamos correndo agora, prestar o nosso culto. Para esse Deus nós olharemos. Até que Ele tenha compaixão de nós. Essa expressão, até que Ele tenha compaixão de nós, traz 2 ideias para nós. A primeira ideia, a ideia de que alguém que vai ficar resiliente, aguardando pelo livramento de Deus, confiando soberanamente na mão soberana de Deus. E a segunda ideia, de alguém que tem certeza que Deus vai agir. E ele vai continuar olhando para o Senhor até que Ele haja. E agora aqui na segunda parte desse salmo, o salmista é mais específico na sua prece, no seu clamor. Olha o que ele diz no versículo 3. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, pois estamos saturados de
tanto desprezo. Você consegue se lembrar quando foi a última vez que você fez uma oração desse tipo? Aqui o salmista é extremamente pessoal e enfático. A flexão que ele usa aqui é o imperativo. Mas há uma regra muito interessante nas Escrituras. Quando o imperativo é direcionado de um inferior para um superior, no caso aqui do homem pecador para o Deus imortal, poderoso e santo, é um clamor no seu foro mais íntimo, mais explícito. Aqui o salmista abre o seu coração. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. De onde viria a compaixão que o salmista está esperando? Somente do Senhor dos Exércitos. Não há outro lugar que o salmista possa inclinar o teu coração, os teus olhos e as tuas mãos em busca de socorro. Então ele diz: tem compaixão de nós, Senhor, pois estamos saturados de tanto desprezo. Esses termos usados aqui, saturados de tanto desprezo, são termos que juntos chegam a essa ideia, mas se eles forem separados, trazem a ideia que muitas vezes é usado nas Escrituras quando os homens se saciam, tanto de comida quanto de bebida. Mas aqui não é comida nem bebida que saciou o salmista e o povo. Aqui é o desprezo daqueles que olham para o povo de Deus. E aqui não é uma saciedade boa que enche o estômago. É além, é a saturação. É aquilo que vai além, que rompe os limites do suportável. É esse o lugar que o salmista e que o povo de Deus se sente agora. E só para a gente relembrar do momento histórico em que o povo está vivendo, nós podemos lembrar da mensagem que o pastor André trouxe para nós aqui, 2 semanas atrás, no Salmo 121, muito conhecido por mim e por você, de um clamor também muito parecido com esse. Mas nesse clamor o salmista clama por socorro. E ele diz: elevando os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Algumas interpretações são possíveis aqui. Uma delas diz que os montes e as suas cavernas eram um lugar de esconderijo de ladrões. Então, o salmista e o povo de Deus olhava, sabendo que a qualquer momento poderia surgir um ladrão à espreita. Queria roubar os seus bens, aquilo que ele tinha recolhido durante um ano inteiro para levar para Deus. Então ele deveria elevar os seus olhos acima do monte e saber que de lá vem o socorro de Deus. Mas aqui agora não é um perigo físico. Não é um perigo violento. Aqui o povo de Deus, que passou por tantos perigos, como o que eu acabei de citar, que no salmo que nós estudamos semana passada, estava extasiado em seu coração por estar com a possibilidade de chegar na presença de Deus, de poder renovar os seus votos com Deus, de poder prestar o seu culto a Deus, o seu sacrifício, entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Agora aqui ele está saturado de desprezo. Interessante isso. O que o desprezo pode fazer no coração do homem? Faz ele clamar mais do que o perigo físico de um ladrão, de um assaltante. E aqui ele diz que não suporta mais os olhares de desprezo daqueles que julgam o servo de Deus. O povo que vinha de suas casas em direção a Jerusalém, muitas vezes passava por terras estranhas para cortar caminho. E como nós sabemos muito bem, os povos ao redor de Jerusalém eram politeístas, pagãos. Então eles viam aquele povo fazendo aquela peregrinação toda, com toda a sua família, com alguns de seus bens para levar até o seu Deus, e dizia: os nossos deuses estão em todo lugar. Se eu quiser adorar por uma colheita, eu posso adorar o rei Rio. Se eu quiser clamar por proteção, eu clamo ao Deus Sol, ao Deus Lua, o Deus da colheita, o Deus da poeira, o Deus do céu. E esses xingamentos, essas dúvidas, foram enchendo o coração do povo de Deus, a ponto de aparentemente incomodar mais do que o perigo dos ladrões. E aqui ele clama socorro, porque eles estão saturados disso. Aqui o salmista diz ao Senhor: eu estou cheio de sofrer esse tipo de perseguição. Eu não suporto mais. E no versículo 4, ele exprime ainda mais a sua angústia.
A nossa alma está saturada, está cheia da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Aqui o salmista traz um tom muito mais íntimo, espiritual até. A minha alma está angustiada pelo que as pessoas estão dizendo de nós. A minha alma está apertada por esses olhares, por esses xingamentos, essas dúvidas que são infligidas a nós. A minha alma não suporta mais sofrer esse tipo de perseguição por servir a Deus como eu sirvo. Interessante que o texto para por aí. Não há resposta para o clamor do salmista. Não há resposta aparente para o clamor do salmista. Aqui ele rasga o seu coração. Começa clamando a Deus. Então ele vai elevando o seu clamor. E abrindo cada vez mais o seu coração. Até que ele interrompe o seu clamor. E aparentemente não tem resposta de Deus. Como eu tenho dito nesses nossos textos sobre a peregrinação, nós não somos o povo em direção a uma cidade para adorar o Deus dos exércitos. Hoje, por causa do sacrifício do Senhor Jesus, nós podemos adorá-lo em qualquer lugar. Onde você está aqui agora? Na sua casa, no seu trabalho, na igreja que o Senhor Jesus te levou a servi-lo. Nós não somos esse povo, peregrinando em meio a estradas desertas, por vales rochosos, em meio a ladrões. Mas nós somos um povo, sim, em peregrinação à cidade celestial, a Jerusalém celestial, que um dia o Senhor separou para nós. E a palavra de Deus diz que toda a Escritura é útil para moldar a nossa vida ao caráter de Cristo. Toda ela. E certamente há princípios que se aplicam à minha e à sua vida hoje, em julho de 2020. Em meio a tantos perigos que temos passado nesses últimos meses, nessas últimas semanas. E eu queria que você prestasse atenção agora. Eu vou trazer algumas aplicações para mim e para a sua vida no dia de hoje. Em primeiro lugar, logo no primeiro versículo, o salmista, como eu disse, eleva o seu olhar em direção a Deus como um sinal de humilhação. A ti eleva os meus olhos. Aqui o salmista está ensinando para a gente para onde nós devemos olhar em busca de socorro. Você já reparou que nos momentos de aperto nós temos os nossos lugares para olhar? Nós temos os nossos socorros comuns. Os socorros em que comumente procuramos. Talvez para você seja a sua conta bancária. Para outro, sejam os seus amigos. Para outros, sejam os pais, o trabalho, o seu conhecimento, o lugar que você mora, o lugar próspero que você mora. Aqui o salmista indica o lugar certo em que o Filho de Deus, que o cristão deve olhar em busca de socorro. A ti, Senhor, nós elevamos os nossos olhos. É a Deus que nós devemos clamar em primeiro lugar. A Deus que deve ser a fonte e que nós buscamos socorro, consolo. E como eu disse também, o fato de ele mencionar que ele leva os olhos acima, ele está se humilhando. E a nossa geração talvez entenda pouquíssimo sobre humilhação. Sobre o que é ser humilhado. Porque nós confundimos humilhação com algo ruim. Humilhação para nós sair perdendo. Não nesse caso. Quando nós nos humilhamos para o Todo-Poderoso, coisas diferentes acontecem. E o salmista reafirma essa ideia no versículo 2. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva às mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus. Será que é assim que os nossos olhos estão atentos a Deus? Será que é dessa maneira que os nossos olhos têm olhado para a salvação de Deus? Será que a nossa confiança tem estado em Deus ou nos nossos bolsos, na nossa conta bancária?
Será que a nossa confiança está em Deus ou nos nossos amigos, nas pessoas que estão caminhando à nossa volta? Será que nós temos olhado para Deus assim como esse salmista descreve? Esse olhar de total dependência. Esse olhar que não espera nada de nenhum outro lugar. Esse olhar que confia somente na mão poderosa de Deus. E como eu disse, ele coloca um parâmetro. Nós continuaremos olhando até que ele tenha compaixão de nós. E aqui eu quero expor um pouco o nosso coração. Tocar na ferida. Muitas vezes, quando passamos por momentos de dificuldade, sabe quais são as primeiras coisas que nós abandonamos? Paramos de orar. A gente para de orar. Orar demora. Orar demora a surtir efeito. Orar parece que é muito pouco. Nós também paramos de ler as Escrituras. Paramos de ter o nosso tempo devocional com o nosso Deus. Porque estamos preocupados de nós, demais. Aqui, o salmista nos ensina a resilientemente continuar dependendo de Deus, olhando para a sua mão poderosa. Essa dependência total, que o salmista nos faz pensar, elevar o nosso coração a Deus. E eu quero te dizer aqui, meu irmão, que muitas vezes o Senhor vai nos levar a caminhar dessa maneira. O Senhor vai nos levar a lugares em que tudo que nós podemos fazer é simplesmente orar e depender dEle. Sabe por que nós tememos esses lugares de dependência? Porque dependência está completamente relacionada à impotência. Quando você depende de alguém ou de alguma situação, você está impotente em relação àquilo. A sua confiança, aquilo que você espera, a sua esperança, está depositada completamente nessa pessoa ou nesse algo. Em uma sociedade tão egocêntrica como essa que nós vivemos, dependência e impotência são coisas ruins. Mas quando elas são depositadas no Senhor, não são ruins. O Senhor nos conduz a caminhos de paz e de bem. Olha que interessante. Aqui o salmista descreve uma situação de completa impotência. Tão profunda essa impotência que leva ele a externar um clamor diante de Deus e clamando por misericórdia, por compaixão. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão. Não parece alguém desesperado? Isso é verdade. O desespero da impotência é real na minha e na sua vida. Quantas vezes você já passou por isso? Quando os seus filhos estão doentes no meio da madrugada. Quando vai chegando ao final do mês e o dinheiro acabou. Quando as brigas no casamento parecem ser mais constantes do que os momentos de felicidade. Quando os filhos parecem não ter mais solução, não querem mais saber de nós ou do Senhor. Precisamos lembrar que impotência nos leva à dependência. O desespero da impotência é solo fértil para a esperança bíblica. O desespero da impotência é solo fértil para a esperança bíblica. São momentos como esse em que o Senhor faz brotar em nosso coração aquela esperança em que nós não sabemos explicar. Aquela paz indizível. Só a esperança bíblica atende esses requisitos. E aqui eu quero desconstruir a ideia de esperança que talvez você tenha aí. Para isso eu vou usar o exemplo do amor. O exemplo de amor que nós temos, o que nós imaginamos, é aquele amor hollywoodiano. É um sentimento.
que ora é forte e está aqui, me faz sentir alegre. Ora não. Ele é fraco e pode acabar a qualquer momento. Biblicamente, o amor é uma decisão. A esperança também é. Esperança bíblica é um comprometimento diário de fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. O desespero da impotência é solo fértil para a esperança bíblica. E esperança bíblica é comprometimento diário com a fidelidade de Deus. Como o salmista expressa aqui, até que ele tenha compaixão de nós, ele vai ter compaixão, a seu tempo, quando ele quiser, quando ele achar necessário, mas ele vai ter misericórdia. E aquele que é completamente dependente do Senhor, que deposita todas as suas esperanças em Deus, vai esperar o tempo que for necessário. Leve o tempo que for, ele vai esperar. E eu queria agora propor alguns passos práticos para que nós alcancemos essa esperança bíblica, esse comprometimento diário e fiel com o Senhor. A partir desses últimos versículos, o 3 e o 4. Em primeiro lugar, humilhação. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Para que você clame por compaixão, por misericórdia, você precisa se humilhar. Reconhecer que das suas mãos não vem salvação alguma. Reconhecer que você não é suficiente para a sua família. Reconhecer que o melhor de Deus para os seus filhos é o próprio Deus. O melhor de Deus para o seu emprego, para a sua empresa, para o seu casamento, não é você, é Deus. É literalmente humilhar-se. E você que está me escutando agora pela primeira vez, que não pertence a nenhuma igreja, que não conhece a palavra de Deus, você talvez esteja se relacionando com ainda mais profundidade. Porque você tentou de várias maneiras e nada dá resultado. Colecionando fracassos, colecionando desespero, frustrações, angústias. E eu posso dizer por experiência própria, e muitos da nossa comunidade podem dizer o mesmo, não vai funcionar mesmo. Porque sabe o que funciona? Dependência em Deus. Tem compaixão de nós, Senhor. O primeiro passo prático para que você tenha esperança bíblica é se humilhar diante de Deus. É reconhecer que sem a sabedoria de Deus você não consegue tocar a sua vida. É reconhecer que sem o amor de Deus você não é nada. É reconhecer que sem a provisão de Deus falta comida na sua casa. É reconhecer que sem a justiça de Deus não duraremos um segundo mais. O primeiro passo prático para que pratiquemos a esperança bíblica, é nos humilharmos. E a humilhação do crente é a exaltação a Deus. O segundo passo prático é seja preciso nas suas orações. O que ele diz no final do versículo 3? Estamos saturados de tanto desprezo. Deus, olha o que está acontecendo comigo. Eu não suporto mais essa situação. Muitas vezes, agora eu quero falar com você que está na igreja há anos e anos. Muitas vezes nossas orações são mecânicas. Não passam de meras e vazias repetições. Oramos por comodidade. Ou por um hábito vazio. Sabe o que eu estou falando? Aquela oração vazia, fria, em que você faz a volta da mesa, como que um protocolo. Você agradece a Deus pela comida que está na mesa, mas no fundo, você acha que ela está ali porque você trabalhou. Não é isso que o salmista expõe para nós aqui. Ele expõe uma oração precisa. Deus, olha o que está acontecendo. Senhor, a minha empresa está à beira da falência.
Senhor, eu estou prestes a perder o meu emprego. Deus, esse mês vai acabar, eu não tenho mais dinheiro. Eu não consigo mais controlar os meus filhos. Parece que eu não consigo mais amar, me entregar a minha esposa ou meu esposo da maneira que eu fazia antes. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Seja preciso nas suas petições. Abra o seu coração. Diga exatamente o que está lá dentro. Esse lugar em que o homem abre o seu coração é o único lugar em que ele pode fazer isso. Diante de Deus. Não há nenhum outro lugar em que o homem consegue encontrar satisfação, consolo e liberdade para fazer esses apelos tão precisos. E ele continua sendo preciso nas suas orações. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Nos originais, esse texto poderia facilmente ser traduzido como: eu estou muito mais do que cheio da zombaria, da vergonha que aquele que depende de si mesmo coloca sobre mim. Talvez tenha passado por isso já. Alguém tenha falado para você: para ser crente igual você é, para ter a vida que você tem, eu prefiro ficar onde eu estou. Porque aquela pessoa acha que o que ela precisa para ser feliz é ela mesma. Aquela pessoa acha que o que sustenta a vida dela aqui na terra são as mãos dela. Esses arrogantes, esses soberbos aqui, são aqueles que põem a sua confiança somente em si. O salmista está contrastando com a figura dos primeiros versículos. Aquele que eleva os seus olhos para o céu em sinal de humilhação, reconhecendo que somente da mão de Deus vem o livramento e a salvação. Está em contraste com aquele que confia em si mesmo. Meu querido, não há meio termo. Você precisa sim, todos os dias, levantar cedo e trabalhar. Mas crendo que é pela poderosa mão do Senhor que essas coisas acontecem. Você precisa sim, todos os dias, ensinar as Escrituras para os seus filhos, mas crendo que é pela graça de Deus que eles vão ser transformados. Você precisa sim, orar e ler a Bíblia todos os dias, mas crendo que é pela graça e pelo poder do Senhor Jesus que nós vamos sendo transformados de glória em glória. O primeiro passo prático para que nós alcancemos a esperança bíblica. A esperança bíblica é um comprometimento diário de fidelidade com Deus. O primeiro passo prático é a humilhação diante de Deus. O segundo passo prático é sermos precisos em nossas orações. Falar o que está no nosso coração. Abrir o nosso coração de fato. E o terceiro passo prático, pare de agir. O salmo acaba abruptamente, no meio de uma oração. O salmista abre o seu coração, derrama o seu coração, e ali acaba. É hora de Deus agir. E muitas vezes, meu querido pai de família, meu querido homem de família, muitas vezes Deus vai te levar nessa posição. Talvez a sua esposa e seus filhos vão perguntar: o que a gente faz agora? As coisas estão apertando. Para onde nós podemos correr agora? E o que nós devemos fazer é: espera, vamos ver o que Deus vai fazer. Vamos continuar resilientemente olhando para as mãos de Deus, dependendo dela. Para que você entenda o que isso significa, eu quero ler com você um salmo, o salmo de número 46, que explica muito bem o que é esse sentimento de parar de agir. Ou essa decisão de parar de agir para que Deus haja. Presta atenção comigo, o salmo de número 46.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Bramam as nações, os reinos se abalam. Deus levanta a sua voz e a terra estremece. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem e saibam que sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Clame ao Senhor por sabedoria, para que Ele te ensine no momento em que você deve simplesmente parar e ver o que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero orar agora. Peço que você abaixe sua cabeça com a sua família aí agora, e que esse momento seja um momento de reflexão íntima sua com a sua família. Senhor, nós somos muito gratos, porque a nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso. O Criador dos céus e da terra é aquele que nos chama a ter confiança nele, Deus. Como é bom pertencer ao Senhor Deus. Deus, que essa paz que nós sentimos em nosso coração possa invadir muitos e muitos lares, Deus, através dessa palavra, Deus. As pessoas que estão ouvindo agora, Deus, elas possam confiar no Senhor assim, Deus. Entregar o seu coração ao Senhor Jesus, reconhecendo a sua condição de pecador, completamente separado de Deus. Que ele entenda, Deus, que esse é o motivo pelo qual ele não consegue ter paz. Esse é o motivo pelo qual ele não consegue consertar as coisas que estão erradas na vida dele. Que as pessoas entendam, Deus, que o Senhor é essa fonte de contentamento que nós procuramos. E o Senhor é a fonte do nosso clamor, Deus, é aquele que nós levamos os nossos olhos e clamamos por compaixão e por misericórdia. Louvado seja o teu santo e precioso nome, Deus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.